Começa agora mais um podcast Elite das Babás, uma agência onde você encontra ajuda de profissionais que vão facilitar muito o seu dia a dia. E hoje, além da Paula Batalha, né, eu tô Isso. aqui com outra Paula, que é a Paula Fernandes, e Olá. hoje a gente vai falar sobre o quê, Paula? Bom, boa tarde, pessoal. Obrigada. Eu estou muito feliz de estar aqui novamente. Muitos, né, podcasts que virão aí pela frente. Eu quero falar assim um tema muito legal, sobre os cursos personalité. Aí tem muita gente que fala assim, Paulo, o que que é curso personalité? Curso personalité nada mais é do que aquele curso que a nossa Paula Fernandes vai até a casa do cliente, que esse cliente não tem a disponibilidade de disponibilizar aquela funcionária a fazer o curso. Então a Paula Gente, está aqui para isso. é isso. E eu não apresentei a Paula, né? A Paula Fernandes, mas a Paula Fernandes, ela Prazer. é enfermeira, obstetra e nutricionista clínica, né? Certo. Então, esse curso Personalité nasceu para justamente auxiliar essas Isso, mãezinhas nesse isso. período complicado que é, né? Principalmente para as mães de primeira viagem, né? Certo. Boa tarde a todos. É um prazer fazer parte dessa equipe da Elite das Babás, né? E esse curso, ele vem de encontro com a necessidade da nossa cliente. A empresa, ela costuma realizar vários cursos no decorrer de 2 em 2 meses. E nós começamos a perceber que as nossas clientes, ela tinham interesse em mandar suas colaboradores para a empresa, suas colaboradoras, mas elas não tinham a disponibilidade de que elas deixassem o local de trabalho. E aí juntas nós pensamos de uma possibilidade de estar levando esse conhecimento até a residência da nossa cliente. E temos tido feedback muito positivo e são cursos que nós levamos à casa da cliente com vários temas, né? Dentre eles nós temos a introdução alimentar, a organização usual do quarto do bebê, tem a questão da alimentação saudável para o conhecimento da babá. Muitas vezes ela não tem o conhecimento de preparar aquela alimentação saudável, e a Elite das Babás, ela tem essa profissional que vai até o endereço da nossa cliente dentro da sua necessidade, no seu horário, para que ela possa também estar capacitando sua colaboradora. Ah, então se a cliente já tiver uma babá e quiser especializar ela, por exemplo, eu já tenho uma babá que fulano me indicou, eu quero que ela estude mais e entenda um pouco mais sobre a questão do recém-nascido. Essa cliente pode mandar essa babá para a agência de vocês, tem essa possibilidade e tem a possibilidade também dela contratar direto da agência esse profissional, é isso? Isso mesmo. Nós damos essa facilidade para os clientes, né? Todos eles que nos procuram. É a que a gente falou no primeiro podcast. A gente escuta sempre na necessidade do cliente, baseados na necessidade dele, a gente monta, né, um cronograma e a gente vai fazer a execução deles em cima da necessidade do cliente com aquela funcionária. Ah, entendi. Uhum. Então a mãe teve o bebê, tá na maternidade ainda. Essa profissional vai estar apta a acompanhar esse RN, né, que a gente chama de recém-nascido, né, que são Isso. os recém-nascidos, vai estar apta a cuidar, inclusive, na maternidade do bebê. Isso mesmo. A gente envia a enfermeira. Quando a Paula já está, né, em plantão, já está escalada, a gente tem outras enfermeiras, que inclusive a Paula, que passa também todo, né, o percurso da integração, de como é que funciona a agência, o trâmite, né, para poder entrar. E aí, quando elas já estão, né, naquele domínio da empresa, a Paula começa a explicar como é que é, né? A cliente procura, eu vou ter o bebê em tal data. Eu preciso de uma enfermeira que me acompanhe a fazer o pós-operatório e que cuide também da criança. É aí que a Paula também entra e passa todo esse conhecimento dela, que é muito bacana. Ai, que legal. E eu tô vendo aqui, né, no nosso roteirinho, arrumação do quarto do bebê e preparação do enxoval. Ou seja, esse acompanhamento é feito até antes do bebê nascer, né? Isso, justamente. Que inclusive é que a Paula faz. Pode Sim, falar, Paula. Fala aí, Paulo. exatamente. Esse aí é um trabalho novo na empresa, mas já é um trabalho que eu já faço, né, há algum tempo, e aí a gente veio agregando. Esse trabalho, ele pode iniciar, como a Paula falou, nós vamos primeiramente fazer uma entrevista com nossa cliente, fazer, escutar a sua necessidade,
e em cima disso nós vamos montar um roteiro. Mas ele pode iniciar lá no comecinho. As mamães de primeira viagem, elas têm essa preocupação, o que eu comprar, o que eu posso comprar, o que eu devo comprar, o que não comprar agora. E nós temos todo um roteiro onde nós podemos estar acompanhando, inclusive nas compras, podemos acompanhar e podemos montar esse enxoval e esse quarto usual. Porque muitas vezes você chega, ou a babá chega, ou a mãe, à noite principalmente, você precisa que aquele quarto ele tenha tanto espaço físico como o material que você vai utilizar à noite, por exemplo, ele precisa estar à mão, né? E nós temos essa profissional que vai arrumar esse quarto de forma usual para você. Para não. Muitas vezes você compra demais no início, aí acaba faltando alguma coisa. A criança ela é por fase. O RN, ele tem até os 28 dias uma certa necessidade. A partir dali vai mudando a necessidade. E nós temos essa capacidade para tá fazendo esse trabalho. É um dos trabalhos que nós fazemos nos cursos Personalité. Essa orientação é legal porque, assim, como ela falou, mães, pais, né, de primeira viagem, eles não têm noção do que comprar para essa fase e de quanto comprar. E às vezes compra muito e a criança Exatamente. Ganha muito peso, por exemplo, fralda, né? Aí acaba tendo que trocar, tendo que doar, Exatamente, tendo acaba que vender. perdendo muita coisa, Exatamente. né? Poderia ter investido em algo realmente necessário, né? É questão daquela necessidade de urgência naquele momento. Muitas vezes tem material que você só vai utilizar na primeira semana e aí você não vai precisar mais. E sobre os cursos, quais são os temas assim dos cursos Então, voltados? é uma coisa muito legal. Muitos papais nos procuram e eles falam assim: ah, Paula, só tem curso para babá? Não. Temos cursos para secretária do lar também. Inclusive, a Paula me ajuda também nisso. É como eu havia falado no primeiro podcast. Muitos dos cursos de secretária do lar e diaristas nós damos na casa da minha mãe, que é a primeira sede, que eu comecei na sala. E a gente usa a cozinha dela e faz todo aquele preparo com as meninas. E assim, a gente ouve muito também o que as meninas falam, assim, o que vocês gostariam que a gente desse no curso. E aí a gente trabalha sempre em cima daquilo, da necessidade também delas. E é uma coisa muito bacana. Ai, que legal. Falando mais um pouquinho ainda dos temas, né? Dos cursos, eu vou falar de duas áreas separadas. Na área da nutrição, nós temos ministrado na agência, assim como na casa do cliente, curso de reaproveitamento integral dos alimentos e aproveitamento dos alimentos. Para a secretária do lar, a gente tem aquela preocupação de quando mandamos a funcionária, a secretária, para a casa da nossa cliente, que ela vá munida do máximo de conhecimento para que ela possa prestar um serviço de melhor qualidade. No que sentido? As nossas meninas, elas são capacitadas e aí temos falhas? Temos. Vamos ter sempre, estamos trabalhando com pessoas, né? Somos humanos. Muitas vezes você vai capacitar e alguém vai dizer, poxa, mas errou aqui, errou ali. Mas assim, o importante é essa visão que nós estamos tendo de levar qualidade para dentro da casa da cliente. Dentre outros temas que nós temos assim uma preocupação muito grande, é a questão do cuidado da secretária do lar com as coisas mesmo, os bens materiais das pessoas da casa. É ensinar como se passa uma roupa, é ensinar como se trata os materiais da cozinha, os móveis, a prataria, as louças das pessoas, roupa, o chão. Então, tudo isso nós temos curso voltado para secretária do lar. Falando um pouquinho da área da babá, cursos para babá, nós temos o cuidado com a introdução alimentar do RN. É de extrema importância essa introdução. É aquele primeiro momento que essa criança vai ter contato com o alimento. E sabe-se que até os 2 anos ele tem, e não só a introdução alimentar, mas uma introdução saudável, que é o que hoje nós buscamos, muitas vezes com a correria, né, dos pais, isso fica um pouco esquecido, mas não é isso que nós queremos. A alimentação saudável, ela vai fazer o quê? Um crescimento e desenvolvimento saudável dessa criança, é isso que nós queremos. E esse é um dos temas que nós levamos para dentro da casa da cliente, assim como preparamos nossas babás. Aquele momento ali, tanto a higiene, os cortes dos alimentos é importantíssimo, a questão da prevenção de engasgo para essas crianças, e por aí vai. E aí, os temas, eles vão surgindo de acordo
acordo com que a realidade do nosso cliente. Um cliente, muitas vezes, ele não precisa do cuidado com o RN, mas ele precisa de brincadeiras lúdicas, por exemplo, para uma criança maior de 2, 3 anos. E o nosso tema, ele é desenvolvido de acordo com a necessidade das nossas clientes. Isso mesmo, que é muito bacana. E assim, falando da relação do curso de secretária do lar, a reaproveitamento dos alimentos que a Paula faz, é porque assim, nós já recebemos clientes, Paula, é porque minha secretária, ela joga, ela desperdiça material, ela desperdiça alimento que tem como ser aproveitado, como o arroz, né? Que tu até falou que dava para fazer uma receita muito bacana. Sim. Eu posso dar um exemplo bem clássico. Você tem um abacaxi. Na casca dos alimentos é onde você encontra a maioria dos nutrientes. Por que eu jogo aquela casca? Né? Então, ali você não está só ensinando aquela secretária a aproveitar, mas você está dando saúde. Porque ali você tem as vitaminas. E você fazer um suco de uma casca, ou fazer uma receita de algo que... Por que jogar fora? Né? Então, também é um dos temas que nós temos levado bastante, um feedback muito legal das nossas clientes. Em relação a essa introdução alimentar, por exemplo, assim, é claro que o ideal seria que fosse a funcionária, né, a babá, a diarista e os pais. Mas, assim, a vida dos pais hoje em dia está bem corrida, né? Então, eu acho muito interessante essa capacitação desses profissionais, porque eles vão poder fazer isso com instruções de profissionais. De profissionais, com instruções, né? De profissional de literatura, né? Ou seja, o pai está fora, mas ele tem uma profissional capacitada para que possa dar saúde. Que aquela criança, ela vai crescer e se desenvolver saudável. Então, não podemos pegar uma criança até os 2 anos e criar já o hábito do doce, criar o hábito do alimento frito, da fritura. Então, nós procuramos orientar o quanto mais saudável possível a alimentação dessa criança. E quanto mais cedo essas crianças aprenderem... Criarem o hábito. Exatamente, e aprenderem a comer bem e comer os alimentos certos, depois lá... Sim, né? A gente tem que pensar o seguinte, elas terão contato com outros alimentos, com certeza, tem a escola, tem a vida, mas aí quando você cria... Quando você cria o hábito saudável, aquilo vai com você pro resto da vida, lá na frente vai refletir. Exatamente. Agora eu também estou vendo aqui consulta domiciliar em nutrição para a mãe e o bebê. Já engloba isso, né? Exatamente. Eu tive recentemente uma cliente onde ela não tinha pós-parto e ela já gostaria de retornar, né, ao seu corpo ideal, a começar aquela perda de peso. E aí eu fui até a residência da cliente, dentro da patologia não só no pós-parto, mas na educação física, a cliente não podendo sair, a gente leva essa consulta até a residência dela. Nossa, que legal. Como é que muito você... legal. Outra coisa muito importante é que tem aquele papai, aquela mamãe. Paula, minha vida é tão corrida, eu não tenho funcionário em casa. Mas quando eu chego com meu filho, ou da escolinha, ou da creche, eu quero ter uma boa alimentação para ele. Vocês oferecem serviço? Nós oferecemos. Nós enviamos uma profissional quando a Paula não pode. Exatamente. A gente envia uma profissional para executar, né, fazer a alimentação daquela criança e a gente coloca em potinhos. Isso. Congela-se. E vai tirando. A gente ensina até como é que a gente faz o descongelamento daquela alimentação. Isso. A alimentação, ela não tem problema nenhum, claro que com prazo de validade, tudo identificado, ela ser congelada. E isso vai facilitar. Primeiramente, a gente precisa observar a rotina daquela casa, a rotina daquela família. E ali dentro daquela rotina, a gente vai agregar a necessidade deles. Por que não congelar? Por que não eu descongelar? E tudo isso a gente está ensinando para facilitar. E aí, queira ou não, já é uma alimentação saudável. E essa fase, por exemplo, assim, de congelamento, não é simplesmente, tem toda uma técnica, né? É verdade. Como congelar legumes, como congelar carnes, como congelar, sei lá, enfim. Um exemplo é que você tem alimentos que você não pode congelar. Tem alimentos que, se você for congelar em vasilha, inclusive tem as vasilhas próprias, você vai descongelar e está cheio de água. Então, tudo são técnicas que só uma profissional capacitada da empresa Elite das Babás consegue proporcionar aos nossos clientes.